Pai amado, Pai santo, nós te glorificamos, louvamos, exaltamos o teu nome. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças por esses dízimos e ofertas que o Senhor tem trazido da tua casa, Pai. Pai, derrama sobre nós sabedoria, discernimento. Derrama, ó Deus, ó Pai, sobre nós o dom, ó Pai, de vermos a multiplicação do Senhor em cada oferta e dízimo. Senhor, não só sobre esta casa, mas sobre a casa de cada um desses irmãos, que eles vejam a prosperidade, não só financeira, mas aquela que o Senhor prometeu, de todas as formas, em todas as áreas, para que em todo tempo possamos fazer as boas obras do Senhor. Multiplica, abençoa este ministério e agradecemos por essas crianças também, que elas sejam, ó Deus, abençoadas pelo Senhor. E este culto seja maravilhoso na mensagem. Usa a minha vida, apesar de quem sou, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. As crianças podem ir, que Deus abençoe. Eu tô com calor. Quem tá com calor, levanta a mão. Vamos ajudar, hein, gente? Festa nostálgica aí. Amém, queridos? Oi? Amém. Você sabe que quando eu e meu irmão, nós éramos pequenos, quando alguém perguntava qual era a profissão do seu pai, gente, eu tinha um orgulho. Eu falava, despachante policial. Eu nem sabia o que era despachante, mas eu sabia que era policial. E nós dizíamos, gente, eu me sentia inflado. Despachante policial, despachante policial. E aí meus irmãos falavam, a gente não entendia, né? É despachante, gente, comum. Mas o policial dava pra gente o negócio de meu pai é um herói, né? Meu pai faz parte da polícia. Então, nossa, meu pai é fera demais. Aí um dia a casa cai, né? A gente descobre que é despachante, não tem nada a ver com polícia. E a gente viu que, graças a Deus, o homem é honrado, mas é um despachante. Interessante isso. Você tem alguém na sua família que você sinta orgulho, alguma linhagem, algum parente seu que você diga, olha, tal fulano foi não sei quem. Tem alguém? Tem aqui? Alguém aqui é parente de Pedro Álvares, né? Ou de Dom Pedro, ou o meu pai é fundador, ou isso, aquilo. Se você tiver, você tem orgulho. E bandido? Alguém aqui tem orgulho de parente bandido? Estuprador? Eu quero contar umas histórias para vocês aqui hoje. Essa mensagem vai ser um tanto quanto diferente, tá? Deus tem tocado no meu coração, e antes de eu começar a falar dessa mensagem, eu não consigo esquecer mais a seguinte expressão. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu não consigo mais. O que quer dizer isso, pastor? Toda a Bíblia eu vou ler olhando para Jesus. E se tiver alguma coisa na Bíblia que pareça ser algo que não se condiz com Jesus, eu não vou entender daquele jeito. Eu só vou ouvir Jesus. E eu quero começar a pregar muito sobre Jesus. Porque eu acho que muito da razão da nossa inércia, e eu me incluo, não está apenas na estrutura que a gente tem de igreja, que está mudando para a célula, como na nossa falta de visão de quem Cristo é. Que Cristo fez e o que Cristo ensinou para mim e para você. Precisamos olhar para Jesus. Por que estrutura? Porque em 4 meses em que nós estamos implantando célula, eu já convidei mais pessoas ao Evangelho, não à igreja, do que eu fiz em 10 anos. Só o fato de nós estarmos em célula e ter começado. Hoje eu convido pessoas para ir em casa, pessoas para ir na casa delas, e eu não quero ganhá-las para a igreja, eu não quero ganhá-las para a instituição. Em primeiro lugar, quem já aprendeu células, eu vou ganhá-las para mim. E depois eu vou ganhá-las para a minha célula e depois para a igreja. Nesse processo, para que elas entreguem a sua vida a Cristo. Então, quando você olha para Jesus, Jesus fazia amizade com as pessoas. Quando Jesus vai com os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Não sei quantos lembram. Tem 2 discípulos, a quem acredite que eles eram um casal, não diz isso nas Escrituras, mas eles estavam caminhando e era para eles ficarem em Jerusalém. Quando você encontra um parente seu não convertido, ou um vizinho, ou dono de uma padaria, ou um amigo seu de serviço, qual é o lugar que ele tem que estar? Não é com Cristo?
não é no céu? Nós queremos levá-los para o céu. Esse é o lugar. Jesus queria que aqueles 2 discípulos estivessem em Jerusalém, não indo para Emaús. Mas sabe como que Jesus fez para mudar e levá-los de volta para Jerusalém? Ficou do lado deles, indo para Emaús. Do lado deles, no caminho errado. Vocês aprenderam muita coisa errada na vida de vocês. Muita. Já disse e repito, coisas que eu aprendi e ensinei. Coisas que eu não só aprendi e ensinei, como eu vivi. Tive muitas pedras na minha mão. Joguei uns, matei alguns, fiz coisas erradas. Tudo com a boca. E até na liderança da igreja. Algumas coisas precisam mudar na nossa vida. Hoje eu entendo que para ganhar alguém para Cristo, às vezes eu preciso me colocar ao lado deles. Ainda não é a mensagem, mas eu creio que Deus já está falando com você. Eu tive uma experiência esse fim de semana, onde Kátia e eu conversávamos com uma pessoa do nosso passado, lá que a gente conheceu em Amparo, e essa pessoa virou para Kátia e falou assim: eu me lembro do irmão e da irmã do Sérgio, mas dele eu não me lembro. Ela estava falando de uma época em que meu irmão e minha irmã passeavam na praça, saíam com os amigos de escola. Graças a Deus nunca fizeram nada gravemente errado, mas saíam com os amigos. Aí ela, de repente, eles sumiram. Sabe o que significa sumir? Foi quando meus irmãos voltaram para a igreja. E eu olhei para a Kátia, depois conversando em casa, e falei: o evangelho que a gente prega faz os crentes sumirem. Some da família, some da empresa, some do bairro, some. Eles ficam com tanto medo de pecarem que eles saem do mundo. E sabe como fica a forma de ganhar o mundo? Entregando um folheto. Quando Jesus falou: entrem, jantem, comam, ganhem, façam amigos. Está na palavra de Deus. Façam amigos. Que evangelho é esse que a pessoa se converte e some? Ah, é a santidade. Que nada. É religiosidade. Jesus falou: vão como a gente some. Aí a Kátia falou assim: céu, na época em que eu fazia faculdade, morávamos numa república. Hoje a mensagem são histórias, tá bom? Já já vou contar histórias da palavra de Deus para vocês. Hoje, a Kátia, quando na época que eu estudava na faculdade, nós não fazíamos nada errado. Ríamos, falava mal dos outros. Mas nós morávamos em 4 amigas numa república. Numa casa que elas alugavam para morar juntas enquanto estudavam. E a gente lembra que uma amiga, eu não vou lembrar o nome dela agora, eu lembro que uma delas começou a aparecer com a Bíblia, céu. E na época a gente não entendia aquilo. A gente sabia que ela estava lendo mais a Bíblia. Ela não ria mais. Ela não conversava mais com a gente. Ela só ficava no quarto. Não participava de mais nada com a gente. E todas nós falávamos: nossa, como ela está chata depois que ela começou a ler essa Bíblia. Eu sei que acabou a faculdade, ela sumiu. Eu acho que a gente tem um equívoco no Evangelho. Eu entendo você ter tido experiência, nós temos tido experiência que nós não queremos ter mais. Mas fazer da religião, do Evangelho, monastérios, conventos, mosteiros. Se enclausurar os nossos jovens. Kátia, essa semana, foi convidada por umas mães da escola para sair e comerem alguma coisa. Eu falei para ela: vai, você precisa fazer amigas para trazer para Cristo. O outro rapaz falou: eu quero ir na sua cela um dia. Eu falei: não, vai ser legal, mas você precisa ir com a sua esposa jantar um dia em casa. Nós temos vivido o evangelho equivocado. E temos vivido o evangelho equivocado quanto ao pecado. Até quanto ao pecado. Eu não sei, mas o tema dessa mensagem, eu não sei o que você pensa, mas o que eu quero falar com você é que o tema dessa mensagem hoje se chama uma descendência
indecente. Não é a sua. Nem a minha. É de um homem chamado Jesus. Teve uma descendência podre, suja, corrupta. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 1. Eu quero ler com vocês essa descendência nojenta, por um lado, e maravilhosa, por outro, do Senhor Jesus. Verso 1 de Mateus, capítulo 1. Todos acharam? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Queridos, eu quero contar porque não tem valor essa genealogia se a gente não entender o valor profundo, as histórias. Pelo menos algumas. Olhando por cima, como eu aprendi no seminário, essa genealogia foi só para mostrar que Jesus tinha direito ao trono de Davi, porque o seu pai, ainda que adotivo, José, era da linhagem de Davi. Foi isso que eu aprendi no seminário. Ponto. Beleza? A genealogia de Mateus é só para mostrar que Jesus tem direito ao trono de Davi. Mas quando você começa a perceber um pouquinho da graça de Deus, você vê que tem muito mais nessa genealogia do que simplesmente mostrar que Jesus tinha direito ao trono de Davi. A gente precisa conhecer algumas histórias essa noite. Talvez você conheça alguns nomes, outros não. Eu preciso falar com você dos nomes que são mais comuns para mim e para você. Primeiro nome, está aí, Abraão. Um homem que foi chamado por Deus, para dele Deus trazer uma descendência que traria bênção ao mundo, o Messias. Deus chamou Abraão. E Deus disse assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, né? E você será bênção para todos, que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bom, eu não sei se você sabe disso. Abraão não obedeceu a Deus. Se você estudar um pouco da história de Abraão, ele, quando estava indo para a terra de Canaã, que Deus tinha mandado para ele, ele ficou num lugar chamado Arã, Padã. Quer ver outra desobediência dele? Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. E o que ele fez? Levou o pai dele junto. Talvez você não considere isso grandes coisas. Mas é porque ele estava na graça. Quando tem a lei na nossa vida, um homem só porque pegou gravetos no dia de sábado, porque estava na lei, foi apedrejado. Mas Abraão estava na graça.
Mas Deus retardou a bênção. O pai dele morre em Harã, então ele caminha para Canaã. E quando ele estava nessa jornada, ele duvidou de Deus, mesmo depois que Deus deu a promessa para ele, que ele daria um filho, e que desse filho da promessa viria uma grande nação. A sua esposa incrédula, Sara, tem uma ideia fantástica. Queria tanto ter uma descendência que falou, vamos dar uma ajudinha para Deus. Chega então para Abraão e fala assim, a única forma de Deus nos dar um filho é se você deitar com a minha escrava Agar. Então Abraão, seguindo o conselho da sua esposa, duvidando de Deus e da promessa, sabe o que ele faz? Vai lá e tem relações com a escrava chamada Agar. Dessa relação nasceu um menino chamado Ismael, de onde veio até hoje o povo, né, os árabes, que são contra o povo de Deus. Mais tarde, Abraão também mente 2 vezes, dizendo que Sara, a sua esposa, era sua irmã, porque temia ser assassinado pelo povo de Siquém, onde ele estava. Em tudo isso, no que Deus castigou esse homem? Pelo contrário. Cada vez que ele mentiu, ele foi mais abençoado. Estou eu aqui incentivando o pecado para você ser abençoado? De maneira nenhuma, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo, amém? Deus tinha escolhido ele, assim como ele escolheu você. De Abraão nasceu Isaque, que seguiu o caminho de seu pai. E a Bíblia diz, depois quem quiser a mensagem eu passo com os textos, a Bíblia diz também em Gênesis que ele também mentiu para o mesmo rei, da mesma terra, dizendo que a sua esposa era sua irmã. E sabe o que Deus fez? Também abençoou ele. O rei do lugar o abençoou. Isaac também tinha preferência porque ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E diz o texto, lá em Gênesis 25, 28, que Jacó tinha preferência por Esaú. E eu não sei você, mas eu já vi e acompanhei muitos casos de pessoas que têm traumas porque os pais tinham preferência, rejeição. Tinha isso na linhagem de Jesus. A coisa começa a esquentar quando um veiaco nasce. Um homem chamado Jacó, usurpador, pelo nome. Porque quando seu irmão Esaú nasceu, eles eram gêmeos, ele pegou no calcanhar do seu irmão. Ele era o nome de usurpador. Nasceu agarrado ali. Sabe o que ele fez? Ele queria a bênção do irmão. Ele usurpou, foi esperto. Sabia que seu irmão ia chegar com fome da caçada, preparou uma refeição. E aí quando o irmão pediu um prato, ele falou, só se você me der a sua primogenitura. O irmão falou, fica com esse negócio, que me vale, estou quase morrendo. Trocou, ganhou a primogenitura. Depois ele sabia que o seu pai não aprovaria, talvez não lhe daria a bênção da primogenitura de filho mais velho, porque o seu pai preferia seu irmão. O pai dele, Isaac, já estava velho, não conseguia enxergar direito. Esaú vai fazer uma sopa para o seu pai, um guisado, então ele vai caçar, porque ele era caçador. Enquanto isso, a mãe dele fala assim, oh, seu irmão foi caçar, e seu pai está para dar a bênção da primogenitura para ele. Façamos o seguinte, e ele com a mãe planejaram enganar o pai. Aí fizeram lá uma sopa, levou para o pai, enrolou o braço de Jacó, porque a Bíblia diz que Jacó era liso, e o irmão dele era peludo. Enrolou com uma pele de animal, e foi lá. E o pai falou assim, vestiu as roupas do irmão, braço peludo, levando a comida que o irmão prepararia. O pai fala assim, sem enxergar, o cheiro é de Esaú, o braço é igual ao de Esaú, mas a voz que eu ouço é de Jacó. Mesmo assim, Jacó enganando seu pai. Você já enganou seu pai? Você conhece alguém que enganou o próprio pai para ter bênção, riqueza? O que você chama uma pessoa assim? Como você trata um filho que engana seu pai para ter dinheiro, para ter as riquezas, as bênçãos? Enganou seu pai. Fugiu porque o seu irmão ficaria muito revoltado, como aconteceu. O irmão prometeu matá-lo. Se não bastasse isso, sabe o que Jacó fez também? Jacó foi morar com seu tio Labão, lá em Harã. E lá naquele lugar,
Ele enganou e fazia macetes para que as riquezas dele aumentassem mais que a do seu parente. Casou com as duas filhas dele. Um homem que sempre enganou todo mundo. Um usurpador. Um homem sem caráter. É assim que Jacó era. E sabe o que Deus fez? Deus o abençoou. Deus abençoou Jacó. Porque pela graça a bênção, não é por mérito. Deus deu a mim e a você a bênção de sermos filhos de Deus. E deu a Jacó o que não merecia, ser um patriarca. E Deus o abençoou. Deus abençoou Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos. Bom, Jacó não era o primogênito, mas ganhou a bênção da primogenitura. Teve 12 filhos. E se você acompanhar a linhagem de Jesus, ele vai falar de uma tribo chamada Judá. Judá era o quarto filho dos 12 filhos de Jacó. Você está me acompanhando? Jacó, estamos continuando a história, teve 12 filhos. O quarto filho, não o primeiro, era Judá. Sabe quem era Judá? Judá, ele foi um dos mentores e um dos irmãos que vendeu José para o Egito. Judá foi um dos homens que, quando a sua irmã foi violentada por um herdeiro, né, do governador de Siquém, e a irmã dele foi violentada, aí o pai do moço que violentou a irmã dele falou: meu filho quer casar com a sua irmã. Falou para Jacó: com a sua filha. Vamos oficializar. Vamos deixar tudo junto e nós vamos unir nossas famílias. Judá com os seus irmãos fingiram que aprovavam isso. Aí falaram assim: ó, tudo bem, mas para você casar com a minha irmã, todo o povo da sua cidade tem que ser circuncidado. Se você não sabe o que é, depois você pesquisa, tá bom? Tinha que ser circuncidado. O povo falou: tá bom. O pai do rapaz, que era governador, chamou todos os homens da cidade e falou: vai ser vantajoso pra gente. Eles são ricos. Beleza. Quando estava no terceiro dia, os dois filhos, não Judá, outros dois filhos de Jacó, foram lá e mataram todos os homens nos dias de maior dor, e que eles estavam impossibilitados de lutar. E mataram todos os homens. Judá, com seus irmãos, saquearam todos os bens daquela cidade. Um assassino. Um vingativo. Mas se não fosse para piorar, Judá, ele teve 2 filhos. Ele teve um filho chamado um filho chamado Onã e um filho chamado Selá. Agora presta atenção nessa história aqui que é interessante. Judá teve esses 3 filhos. O primeiro deles casou com uma mulher chamada Tamar e morreu. Como era costume, o pai chamou o segundo filho, chamado Onã, e falou assim: Onã, na nossa tradição, você tem que assumir a sua cunhada como sua esposa. Onã falou: beleza, pai. Só que Onã fez o quê? Tomou Tamar por esposa e na hora que ia ter relacionamento sexual com ela, ele não concluía. E não engravidava ela e dava uma dinastia para o seu irmão. Ele falava: esses herdeiros não vão ser meus. Então ele não engravidava Tamar. Diz o texto que por causa disso Deus o matou. Judá ficou com medo de Deus matar também. Aquela mulher já tinha, o filho mais velho tinha morrido. Onã tinha morrido, ele ficou com medo de Selá também morrer. E falou para ela assim: ó, seguinte, espera meu filho Selá crescer, que aí ele recebe você como esposa. Enquanto isso, vive como viúva. E essa mulher viveu como viúva. Bom, ela descobriu que Judá não iria dá-la em casamento para Selá e que ela ficaria viúva e sem filhos. Como isso é uma vergonha muito grande para uma mulher, né, judia, uma mulher daquela época, ela teve um planinho simples. Ela ficou sabendo que o seu sogro, Judá, herdeiro da promessa, da linhagem de Jesus, assassino, vingativo, ladrão, bandido, tinha mais uma característica desse homem da linhagem de Jesus: safado. Desculpem a expressão. Um imoral. Ela sabia que ele costumava sair com prostitutas cultuais de outros deuses, né? Prostitutas que adoravam outros deuses com sexo. O que ela fez? Se vestiu de roupas coloridas, tirou o luto, cobriu o rosto
e foi ficar numa esquina por onde o Judá passaria. Quando o Judá passou por aquela esquina, a viu, chamou, falou, venha. Ela foi. Aí ele falou assim, vem se deitar comigo. Ela falou, o que que eu ganho com isso? Ele falou, depois te dou um cabrito. Ele falou, que garantia eu tenho que você vai me pagar depois? Ele pegou e deixou o cajado dele com o selo dele, como garantia para ela. Ela se deitou com ele e engravidou. Ele foi embora. Na volta, ele trouxe o cabrito e falou assim, bom, tentei achar aquela prostituta. E os servos dele não acharam. Aí ele foi até o pessoal daquela cidade e falou assim, cadê aquela prostituta cultual que ficava aqui? Os homens da cidade falaram, não existe prostituta cultual aqui. Nunca teve. Ela falou, que ela fique com cajado, não tem problema nenhum. Pelo menos não levou o cabrito. Voltou para a terra dele. Aí ele ficou sabendo que Tamar estava grávida. Surgiu o boato. E mandou matá-la. Olha o que a lei faz. A gente tem graça com a gente, mas não tem com os outros. Um homem que matou uma cidade, junto com os irmãos, aceitou, apoiou, matou uma cidade inteira, roubou. Um homem que mentiu para o seu pai, entregou o seu irmão para ser vendido. Agora estava punindo a nora porque tinha engravidado. E mandou matá-la. Aí ela falou assim, tudo bem, pode matar, mas antes, só pergunta para Judá de quem que é esse cajado, porque eu estou grávida do homem que é dono desse cajado e desse selo. Aí quando Judá viu aquilo, falou assim, puxa vida, ela é mais justa do que eu. Assumiu Tamar e assumiu os filhos. Agora pensa comigo. Judá tem 3 filhos agora. Selá, o que vem de uma linhagem séria, tranquila, casamento legal, e 2 filhos que veio de uma enganação, de uma prostituição. Quem você escolheria para a linhagem de Jesus? O filho original ou o filho do imoral, da imoralidade? Sabe quem Deus escolheu para Jesus nascer? Escolheu Pérez. Não escolheu Selá. Escolheu aquele que foi fruto de tanta imoralidade e de um homem que não valia tanta coisa assim. Bom, de Pérez veio um homem chamado Salmão. E sabe quem foi esse Salmão? Esse Salmão foi o homem que casou com uma prostituta. Prostituta de Jericó, chamada Raabe. Essa mulher que vivia na prostituição escondeu os espias. Depois que ela escondeu os espias e confessou a fé dela em Deus, Jericó veio ao chão. Só ela sobreviveu com a sua família. E ela começou a acompanhar o povo de Israel. Salmão, né, neto de Judá, o que ele fez? Casou com Raabe, a prostituta. E se você prestar atenção, Mateus fez questão de registrar que na linhagem de Jesus tem uma prostituta. Ou uma ex-prostituta, mas alguém que veio da prostituição. Bom, do relacionamento de Salmão com uma prostituta, de Jericó, nasceu um rapazinho chamado Boaz, que você deve conhecer, pelo menos quem já leu aqui o livro de Ruth. Porque Boaz seguiu o caminho do pai, casou com uma estrangeira, uma mulher que vinha de Moabe, uma moabita chamada Ruth. Quando você lê o livro de Ruth, você fala, interessante Ruth, né? Uma mulher joia, porque ela ficou com a sua nora, porque Ruth, ela casou com um dos filhos de uma mulher chamada Noemi. Noemi, junto com seu marido, tinha fugido de Israel, habitar em outro país, Moabe. Os filhos dela morreram e o marido. Noemi ficou sozinha e falou, eu vou voltar para minha terra. Ruth falou, eu vou com você. Falou, não, filha, fica aí em casa de novo. Aí Ruth falou aquela frase que a gente conhece, né? Não, irei com você por onde for. O teu povo será meu povo. O teu Deus será meu Deus. Onde repousares, repousarei eu. Não te deixarei. Lindo isso. E ela foi. Sabe o que essas duas fizeram? Ficaram sabendo que Boaz era um parente distante de Noemi. E por isso ele poderia assumi-la. Sabe como que Ruth fez para que ele a quisesse? Deitou com ele. Deitou aos pés, pastor. Isso é mais do que você imagina. Para um judeu, não existe isso. Ela dormiu com ele. Boaz a recebeu. E desse relacionamento de Boaz com Ruth,
nasceu um filho chamado Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai do grande rei Davi. E Davi é um homem lavado e redimido pelo sangue de Jesus, mas que tem uma mancha vergonhosa na sua história. E eu não quero aqui só falar hoje, porque eu estou contando a podridão da linhagem de Jesus, eu vou contar os podres de Davi. Vocês já conhecem, não conhece? Belo dia, quando devia estar na guerra, ficou em casa, chegou na sacada, olhou e viu uma bela mulher tomando banho, no que perguntou quem ela era, e ela só era mulher de um dos grandes valentes do seu exército. Urias, não era qualquer soldado, ele era um dos grandes. Davi, né, não quis saber disso, mandou chamá-la e se deitou com ela. Há quem diga que ela quis e chame Betseba de moral. Há quem diga que ele a forçou por ser rei. A gente nunca vai saber disso. O negócio é que ela deitou com ele e ficou grávida. Quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele teve um plano interessante. Manda chamar o marido dela, porque o marido dela deita com ela, vai ter relações com ela, e vai achar que o filho é dele, beleza. Fim de história, fica por isso mesmo. Chama Urias. Urias vem da guerra, e Davi fala, vai deitar com a sua esposa. Ele fala, misericórdia, eu não. Todo mundo lá, a arca do Senhor entenda, Joabe, o comandante, entenda, todo mundo me entenda, e eu com a minha esposa, tão certo como o Senhor vive que eu não vou fazer isso. Davi fica preocupado. Próximo plano, plano B, vamos dar umas caipirinhas para ele. Fez lá uma caipirinha, fez lá, né, umas bebidinhas, que eu só conheço caipirinha, deu uma cervejinha para ele, né, tomou um chopinho, fez uma voz. Vai deitar com a sua esposa. E o que ele falou? Tão certo como o senhor vive. Eu não vou. Saiu cambaleando e deitou lá com os guardas. Não foi. Plano C. Eu tenho que matar esse cara. Escreveu uma carta, entregou para Joabe e falou, entregou para Urias e falou, leva para Joabe, que é o comandante da guarda. Urias era tão íntegro, não leu, não fez nada. Foi lá, imaginou de cavalo, e entregou a carta. Chegou lá, Joabe leu a carta, olhava para Urias, olhava para a carta. A carta só dizia o seguinte, coloque Urias na frente de batalha, quando for atacar a cidade. Num lugar que ninguém ia, e num lugar, numa posição que Urias não era para ficar. Em outras palavras, mate Urias. Joabe entendeu. E Joabe obedeceu. Quando Urias morreu, Joabe falou assim, avisa o rei que a gente atacou a cidade do jeito que ele mandou. E se o rei fica bravo porque a gente atacou a cidade desse jeito, diz para ele que Urias está morto. O cara foi. Falou, olha, aconteceu isso e isso. Mas Joabe mandou dizer que Urias está morto. O rei falou, acontece. Tudo bem, fala para Joabe que tudo tranquilo. Davi não esperava o Senhor. Natan veio, um profeta, contou uma história para ele, de um homem que tinha 99 ovelhas, mas quando chegou o visitante, pegou a do homem que tinha uma ovelha só, e uma ovelha que ele tinha muito carinho, uma ovelha que ele amava de todo o coração. Davi ficou tão furioso, que falou, esse homem tem que morrer. E pela cordeirinha que ele roubou, tem que restituir 4 vezes para aquele que perdeu. Aí Natan falou assim, você, esse homem. Davi se arrependeu, isso é verdade. E Davi, então, teve uma punição dada por Deus, que aquele filho de Betseba, que era o nome daquela mulher, morreu. Só que Davi tinha outras esposas. Mas ele assumiu Betseba. Bom, vamos continuar a linhagem de Jesus? Qual esposa você escolheria para vir o rei dos reis, o senhor dos senhores? Aquela mulher que só casou com ele porque ele adulterou, talvez tenha até estuprado aquela mulher? Ou as outras que ele casou legalmente? Deus escolheu o filho daquela mulher que teve um relacionamento ilícito e que foi conquistado de uma maneira desprezível, vergonhosa. De Betseba e Davi nasceu um homem chamado Salomão, que foi nada menos o melhor rei de Israel, um dos melhores e o homem mais da terra. O filho do adultério. O filho de uma situação irreprovável. Perdão, reprovável. Bom,
Daí para frente, não sei se você vai conhecer muitos. Mas talvez vocês conheçam, se você ler essa genealogia, Ezequias. Talvez você conheça o rei Asa pela história, né? Que teve uma doença no pé. Mas se você continuar vendo os reis que vieram depois de Davi e Salomão, são reis que alguns deles fizeram tudo o que o Senhor reprova. Destruindo o templo, adorando ídolos. E estão na linhagem de Jesus. Por que eu contei essa história? Porque nós temos 3 lições com essa história, que eu quero, com essas histórias, e essa história da linhagem de Jesus, que eu quero que você me escute com toda atenção. Primeira lição que a gente aprende de tudo isso, o que eu entendo, é que a graça de Deus cobre todos os nossos pecados. Amém? Você acredita nisso? Você consegue imaginar o que eu já vivi de pecado? Você consegue imaginar o que eu, Sérgio, já vivi? Já fiz? Quando eu digo a graça cobre todos os nossos pecados, dá a impressão que quem está aqui no púlpito, que a gente olha para as senhoras aqui da igreja, que nunca viveu pecado. Mas a graça cobre todos os nossos pecados. Agora eu quero dizer uma coisa diferente. A graça cobre todos os seus pecados. Amém? É bom isso? Gente, não é bom? Saber que independente do pecado que você tenha, Deus te escolheria e te escolheu? Cobre tudo. Mas agora eu quero dizer outra coisa. A graça cobre os pecados daqueles que nem estão conosco hoje. Cobre o pecado de todo mundo. De todo mundo. Ninguém vai entrar no céu porque foi santo. A salvação é pela fé. O justo é salvo pela fé. O ladrão na cruz não fez nada, só confessou a sua fé e foi para o céu. Sabe uma outra lição que a gente aprende aqui? Que Deus quer te usar, apesar de todos os seus erros e a sua história. Vocês não têm ideia da história de nenhum pastor. Mas eu vou falar de mim. Ninguém tem ideia. Talvez ninguém saiba a sua história. Mas eu só sei de uma coisa, que Deus quer me usar. E sabe o que nós aprendemos também? Que Deus pode usar aqueles que já caíram. E que Deus pode trazer bênçãos de desgraça. Deus pode fazer coisas maravilhosas na vida de pessoas que hoje estão com o pé na lama. E talvez hoje aqui dentro você seja uma delas. Talvez só você e Deus saibam quanto na lama está o teu pé. Olha, eu não quero falar dos seus pecados. Eu quero falar da graça de Deus essa noite. Eu quero dizer para você, escuta e guarda no seu coração. A graça de Deus cobre todos os seus pecados. Eu quero dizer uma coisa, a graça de Deus quer te usar hoje como você está. Eu quero dizer que a graça de Deus te aceita. E apesar de você ser quem você é, Deus ainda pode reverter tudo e transformar em muitas honras e glórias para o nome dele, a sua história, a sua vida. Eu creio nessa graça. Por isso, meu querido, não julgue ninguém e nem despreze aqueles que pecaram. Sabe por quê? Porque aqueles que já estão há algum tempo dentro da igreja sabem de uma verdade, ao ler essa genealogia, que os nomes que nós mais conhecemos são daqueles que tiveram o pé na lama. Os outros, você nem sabe. Nem quem são. Agora, Davi, você sabe quem foi. Judá, você sabe quem foi. Abraão e Jacó, nós sabemos quem foi. Homens que tiveram sua história manchada. E por que Deus quis registrar isso na sua genealogia, na genealogia santa de Cristo? Porque Jesus veio para os pecadores.
E desde a sua genealogia dos seus antepassados, ele já manda um recado para mim e para você: eu não vim para os justos, ou para aqueles que se acham justos. Eu vim para aqueles que são pecadores. Escuta, qual é o nosso papel? Entregar a nós e a todos nas mãos de Deus. Como assim, pastor? Eu quero dizer uma coisa aqui para você, querido, eu quero que você entenda. Nós temos muitas pessoas que não estão conosco, tanto aqui quanto em Amparo. Elas podem ser muito maiores no Evangelho e para o Evangelho do que a gente. Por quê? Porque talvez eles entendam graça mais rápido do que aqueles que estão sentados e acham que nunca precisaram dela. Longe de mim querer fazer distinção quem é melhor do que é pior. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos entender que a graça de Deus nos faz novos sempre. Lava dos nossos pecados. Pastor, surge uma pergunta. Mas e o pecado que as pessoas cometem? O que elas fazem de errado? O que acontece? Bom, eu seria irresponsável, louco, se dissesse que o pecado não faz nada. E se você acompanhar a história de cada um desses que eu contei essa noite, sofreram bastante. Perderam filhos, perderam guerras, honra, mancha. O povo de Israel até hoje sofre com o povo árabe. Escuta, o pecado é uma desgraça. Destrói tudo na nossa vida. O pecado mancha. O pecado não faz bem. Não adianta dizer que eu vou viver uma situação que não é que Deus quer, não vai acontecer nada de errado. Mas quem sou eu para falar ou para ser agente disso na vida de alguém? Eu não sou. O que eu entendo é que se eu, Sérgio, pecar, a graça de Deus vai me perdoar. A graça de Deus vai me chamar e a graça de Deus vai me usar. Agora, as consequências do meu pecado é o Pai quem vai determinar na minha vida. Em outras palavras, eu quero terminar dizendo uma coisinha para vocês. Vai viver a sua vida. Vai pregar o Evangelho. Levanta. Sacode a poeira da volta por cima. Vamos embora. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, olha para Jesus. Colocaram uma mulher adúltera na frente dele. Frente dele. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Eu já preguei outras vezes sobre isso. Mas eu quero falar uma coisa que eu não sei se você já pode pensar. Não teve de Jesus uma situação assim, viu, mulher? Agora vai, chama o teu marido e chama a esposa do cara que você estava, vamos colocar todo mundo aqui, você vai pedir perdão para fulano, para ciclano, e você agora, você não vai mais entrar no templo, porque você não é digna e nem ele é digno, e vocês dois, e você isso e aquilo, e você... Não tem nada disso, Jesus nem quis saber. Ó, foi embora. Tchau. Senhor, disse um no meio da multidão, manda o meu irmão dividir a herança comigo. Quanto que eu já não fiquei advogando entre irmão, com negócios com irmão? Não é de um, não é de dois, não, gente, um monte. Picuinha dentro de igreja. Mas quando você olha para Jesus, o que ele falou? Quem me fez juiz entre vocês? A Paulo diz, julguem as questões de dentro. Se as pessoas aceitarem, se não aceitar, o que a gente pode fazer? O que você quer dizer com tudo isso, pastor? Eu quero dizer uma coisa. Jesus estava aqui para pregar o evangelho do reino da graça. E eu quero terminar dizendo para você, o que ele vai cobrar de mim e de você é só isso. Pregou? Pregou o evangelho da graça? Essa semana eu fui almoçar com uma pessoa que, se algumas pessoas da igreja me vissem conversando com ela, eu ia levar uma bronca muito grande. E eu fui almoçar com essa pessoa. A gente estava almoçando e eu olhei para ela e falei assim, você crê em Jesus? Creio. Crê mesmo em Jesus? Creio.
Você crê que Jesus é o seu único Senhor e Salvador? Creio. Amém. Você adora a Deus? Adoro. Falei, adorar de adorar mesmo. Ouvir louvores que falam de Deus. Adoro. Amém. Falei, você sabe que tudo isso que você está vivendo na sua vida, a única coisa que Jesus vai te cobrar é quantas pessoas você está levando ao céu? A única coisa que Jesus vai te cobrar é o quanto você pregou o Evangelho? Na hora que eu falei isso, essa pessoa parou de olhar para mim e fez assim. E ficou quieta. Ficou quieta. Por que quando eu falei que Jesus vai cobrá-la do Evangelho, ela ficou quieta? Porque eu sei que se ela tomar uma decisão de viver para pregar o Evangelho, tudo que ela está vivendo, o Espírito Santo vai reverter. A gente está aqui para pregar Cristo Jesus às nações. A gente está aqui para falar de Jesus para os povos. A gente está aqui para dizer para as pessoas o quanto elas são amadas, perdoadas e aceitas, independente dos pecados delas, que ainda estejam vivendo, eu e você. Por isso, eu quero que você ganhe nessa noite uma convicção muito grande no seu coração. Que Deus te ama apesar dos seus pecados. Que Deus conhece todas as suas falhas e defeitos e quer usar você. E que o poder do Espírito Santo vai te transformar à medida que você diz, eis-me aqui, Senhor. Porque se a linhagem de Jesus tinha esses tipos de pessoas, eu creio que na história do Evangelho pode ter uma pessoa como eu também. E pode ter uma pessoa como pessoas lá fora ou aqui dentro que estão vivendo com o pé na lama. Você é muito amado de Deus. Jesus quer usar você do jeito que você está hoje, porque o poder de transformar você vem dele. Amém? Então, que nós vivamos só para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Não é para ganhar dinheiro. Não é para se divertir. É para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Eu acho que tem gente com frio, não tem? Está gelado agora ou não? Quiserem diminuir, então vamos ficar em pé, nós vamos louvar a Deus. Aquela canção nova que a gente aprendeu hoje que fala da graça de Deus. Você vai cantar sobre você. Porque se nós olharmos para nós e vermos quanta graça tem na nossa vida, nós vamos ter a capacidade de olhar para os outros e julgá-los. Nós vamos orar por eles. Porque a gente sabe que o pecado que eles estão vivendo vai trazer consequência. Não tem como. Nós vamos interceder pela vida deles, para que talvez um dia eles sejam muito melhores do que a gente hoje consegue imaginar. Às vezes quando alguém cai, quando alguém peca, a gente quer jogar no lixo. Gente, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. A gente quer dizer assim, não serve mais. E Deus fala, você não tem noção de quanta graça tem na sua vida. Porque se você tivesse, filho, você nunca pisaria no lixo para abrir para jogar alguém. E se a gente entender a graça, a gente vai começar a clamar, aclamar, 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 para que o Senhor alcance os pecadores como nós e os use para a sua glória. Nós vamos cantar essa verdade do que Deus fez na nossa vida. Pode apagar a luz, por favor. Gabrielzinho que está lá. Essa genealogia também é interessante quando você for pregar o evangelho para alguém, fala, sabia que na genealogia de Jesus teve todo tipo de gente pecador e Deus quis que elas fizessem parte dessa história? Deus quer que a gente faça parte da história. Então essa verdade que Jesus apagou tudo que a gente fez. Olha, eu não sei o que você fez na sua vida. Eu já fiz muita coisa ruim. Não parece, mas fiz. Não estou exagerando, não. Para o mundo não presta. Mas Jesus me quis, assim como Ele quis cada um de nós, né? Então já foi apagado. Então Jesus tem sempre perdão para a gente. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Porque as pessoas precisam saber que Deus as quer. Que Ele as ama. E que Ele pode usá-las como elas são. A religião diz que você precisa parar com o seu pecado para você poder ser usado por Deus. Você precisa primeiro disso, daquilo outro. E uma mulher samaritana de uma vida tão ruim trouxe uma multidão para Jesus, no mesmo estado que ela estava. Amaziada, passado por 5 casamentos,
rejeitada pela sociedade. Jesus atravessou um deserto por ela e a usou. E às vezes as pessoas pecam, erram, e a gente fala, bom, ela não serve mais. Como a gente está enganado. Porque quando a gente pensa assim, é a gente que não serve. A graça tem que encher a nossa vida. Pregar o evangelho do Senhor Jesus. Olha, é difícil agir com graça às vezes. Eu tenho as minhas lutas também. Sabe o que eu faço? Eu oro por aqueles. Eu peço para que Deus os use, transforme. Como eu preciso ser transformado? Eu intercedo pela vida deles, porque eu acredito que Deus pode usá-los muitas e muitas vezes mais do que tem usado a minha vida. Nosso papel é orar pelas pessoas, pregar o evangelho de Jesus a elas. Senhor, nos ajuda, Pai. Que a tua graça invada o nosso coração. E se há alguém, ó Deus, que não consegue, ó Deus, entender essa graça, nem vivê-la, capacita, Pai. Para que os nossos lábios, ó Deus, só glorifiquem a Ti, falando do evangelho, anunciando o amor do Pai e o poder do Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, a pregarmos todos os dias com a nossa vida esse amor tão grande que o Senhor teve por nós. Oh, Deus, muda histórias, Pai Santo. Nos leva aos cativos, nos leva, Deus, aos perdidos, nos leva, Senhor, àqueles que são fracos, loucos, que não são ninguém aos olhos do mundo. E que eles recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que a graça nos cubra todos os dias. Que teu amor nos envolva para a tua honra, louvor e glória. Que seja assim no nome santo de Jesus. Amém. Querido, se você se converteu e sumiu, se quando você entregou sua vida a Jesus, sua família te perdeu, porque você não foi mais em churrasco nenhum, se seus amigos te perderam porque nem jogar bola com eles você ia, se seus amigos de serviço te perderam porque você não ficava mais na roda, por ser santo, volta atrás. Chama as pessoas para ir na sua casa comer com você. Para com elas. Repito, esse evangelho fajuto me fez passar pelos bares e pelo bar vendo meu pai bebendo. E eu me sentia santo porque subi aquele morro dizendo, eu não sou como aquele homem. Hoje, eu entrava lá, sentava ao lado dele. E se eu não pagasse uma gelada para ele? E dizia, pai, eu te amo demais. E Deus te ama, Senhor, muito mais ainda. Quanta pequenez tinha no meu coração, quanta insignificância. Batendo no peito e só o lodo por debaixo. Só Deus conhece nosso coração. Volta atrás, faz amigos, convida, chama. Pecado, as pessoas vão se ver com Deus. Nosso papel, prega o evangelho do Senhor Jesus a toda criatura, sem julgar ninguém, só no seu evangelho. Deus faz